Mateus capítulo de número 25, a partir do primeiro verso. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Destaco com você o verso de número 8, que diz: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Pode tomar o seu assento por um instante. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu quero meditar com você hoje no seguinte tema: é questão de tempo. Diga comigo: é questão de tempo. Eu tive uma experiência, ou eu e a minha esposa, nós tivemos uma experiência meio constrangedora alguns meses atrás. Nós decidimos fazer uma viagem, e nesta viagem nós precisamos assim pegar o avião. Pegamos um avião ali na cidade de Londrina, e para chegar ao nosso destino nós precisávamos fazer uma conexão. Conexão é quando você precisa passar em outra cidade para você chegar ao seu destino. Saímos de Londrina, fomos até Guarulhos. O avião desceu, graças a Deus, tudo certo. E nós, no momento ali, né, de espera de um outro avião chegar, nós saímos dar uma volta. Saímos para conhecer, né, para dar uma volta, para ver as novidades, para ver tudo aquilo que estava acontecendo. Só que nós excedemos o nosso tempo. Aí quando voltamos, nós nos assentamos e ao nosso lado tinha um senhor. E começamos ali a conversar com o Senhor, e ele disse: para onde vocês estão indo? Estamos indo para tal lugar.
Ele disse: já foi. Você deu risada porque não foi você que estava lá. Já foi. Aí nós fomos até a moça que estava ali naquela parte de embarque. Perguntamos: olha, o voo para tal lugar já saiu? Ela disse: já. Os portões já foram fechados, não entra mais ninguém. Meu irmão, eu não sei o que eu pensei na hora. Foi uma mistura de frustração, foi uma mistura de decepção. Eu não sei o que eu senti na hora. A única coisa que veio na minha mente é: o que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos resolver isso? Mas aquele sentimento de descontentamento com você mesmo, sabe? Descontentamento com você mesmo. Poxa, como que você foi dar uma dessa? Como que você permitiu acontecer isso? Aí nós fomos direcionados ao que precisava ser feito, conversamos. Aí a pessoa nos disse: olha, tem uma previsão, daqui a algumas horas, poucas horas, né, questão de 2, 3 horas, um outro avião vai sair para o mesmo lugar. Aí nós esperamos outro avião e embarcamos. Não perdemos esse, também não saímos dali. Também não saímos dali. Mas a questão é que naquele dia tinha uma segunda opção. A questão era que naquele dia existia um outro voo. A questão é que nós não conseguimos embarcar em um voo, mas o outro voo chegaria. Por mais que as condições ali fossem de descontentamento, um desespero momentâneo, mas a gente sabia que teria uma segunda oportunidade. Quem de nós já não precisou de uma segunda opção ou de uma segunda oportunidade para fazer algo? É o que nós chamamos de plano B. Olha, se o plano A não deu certo, a gente vai para o plano B. Olha, se não aconteceu da maneira que nós queríamos, então nós vamos partir para um plano B. Se não aconteceu da maneira esperada, então nós temos uma segunda opção. Nós temos uma segunda chance. Ainda bem que tivemos uma segunda chance. Mas, analisando toda essa história, e também essa história bíblica que nós acabamos de ler, eu chego a uma conclusão. E nós podemos chegar a uma conclusão: que na vinda de Cristo não terá segunda opção. Na vinda de Cristo não existe segunda opção. É algo único. É algo que você não terá outra chance. É algo que nós não teremos uma outra chance. Nós vemos através desta história uma história muito conhecida, de um encontro que já estava todo preparado, em que a Bíblia diz que 10 virgens saíam em direção a esse encontro. As prudentes levaram o óleo, o azeite,
para fazer com que a sua chama não perdesse a chama, para que não se apagasse a chama das suas candeias. Mas ela também relata que existia entre as 5 outras 5 insensatas. Insensatas, que é sinônimo de cabeça de vento, irresponsáveis. Esse é o sentido desta palavra insensata. Que não se prepararam como deveria. Aí todas adormeceram, e depois que adormeceram, uma voz ressoa dizendo: Ele está vindo, preparem-se. Elas começaram a se organizar, elas começaram, e as prudentes: olha, nos empreste um pouco do óleo de vocês, porque nós estamos sem, as nossas candeias já estão se apagando. Aí as prudentes olham e dizem: não, porque pode faltar para nós, vão comprar. E essas imprudentes saem para comprar. E o noivo chega. E só 5 estavam preparadas. E foram com o noivo. Enquanto isso, chegam as outras, as insensatas ou as imprudentes, e tentando uma segunda chance, dizem: olha, noivo, abra para a gente. Ele diz: eu não conheço vocês. Não sei quem são vocês. Quando Jesus voltar, como nós já cantamos aqui nesta noite, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não existirá segunda chance. E sabe o que eu aprendo com esse texto? Primeira lição que eu compartilho com você: não basta estar presente, tem que estar preparado. As 5 insensatas estavam presentes, mas não estavam preparadas. Não adianta eu estar presente, não adianta eu ser participativo, não adianta eu vir à igreja todos os domingos, não adianta eu vir à igreja todas as semanas, se eu não estiver preparado. E é com muita dor que eu falo isso para você no meu coração. Mas as nossas igrejas estão cheias de presentes, mas poucos preparados. Quando eu estava refletindo sobre esta palavra nessa semana, eu disse: Senhor, mas essa é uma realidade nos nossos dias. Senhor, mas quando nós vemos tudo o que está acontecendo, tudo o que está ocorrendo, nós vemos que as pessoas estão presentes, mas elas não estão preparadas, e disso não adianta. As 5 estavam ali, presentes, junto com as outras 5, mas elas não estavam preparadas para o encontro.
ou elas não tinham se preparado para um encontro. Foram tão insensatas, foram tão irresponsáveis, que não se preocuparam em se preparar para o encontro. Não se prepararam em nenhum momento, não se preocuparam em nenhum momento estar preparadas para um encontro que já tinha sido avisado que aconteceria. É um encontro que já tinha avisado que aconteceria, mas não estavam preparadas. E a igreja, ao longo dos seus anos, ao longo da sua história, vem dizendo: olha, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Um dia Jesus retornará para buscar a sua igreja, porque isso é uma promessa sua, mas as pessoas estão se esquecendo de estar preparadas para isso. Estão presentes, mas não estão preparadas para o encontro. Porque você estar presente é uma coisa, você estar preparado é outra totalmente diferente. Eu me lembro de uma entrevista que Dante, zagueiro da seleção, em um momento em que ficou marcado na história, o 7-1 para a Alemanha, uma das suas entrevistas ele disse: olha, a nossa seleção não estava preparada psicologicamente. Por isso que aconteceu esse desastre. Por isso que aconteceu essa tragédia. Eles não estavam preparados psicologicamente. Mas muitos de nós não estão preparados espiritualmente. Muitos de nós estamos nos esquecendo de nos preparar espiritualmente. Muitos de nós estamos nos esquecendo de viver uma vida realmente separada. Uma vida espiritual totalmente separada. Aquelas mulheres não estavam preparadas, quem sabe porque achavam que não iria acontecer ou que demoraria a acontecer. Porque às vezes nós não nos preparamos por isso. Porque nós não esperamos que aconteça ou nós achamos que vai demorar para acontecer. É o sentido de algo acontecer na sua vida e você falar: olha, eu não esperava que um dia isso acontecer comigo. Ou no sentido de você não estar muito ligado ou achar que demorará para acontecer. Nós não nos preparamos em razão de muitas vezes não darmos a devida atenção para aquilo que deveríamos. Essas 5 virgens insensatas, imprudentes, elas não deram atenção ao que realmente precisava ser dado atenção. Essas 5 virgens, essas 5 mulheres, elas não deram a devida atenção para aquilo que precisava ser dado atenção. Nós não estamos preparados, nós não nos preparamos porque estamos envolvidos com distrações. É o que aconteceu comigo naquele aeroporto. Eu me distraí. E o avião foi. Muitas vezes nós não nos preparamos espiritualmente para a vinda de Cristo porque estamos distraídos. Nós nos distraímos com os nossos desejos e as nossas vontades. Nós nos distraímos vivendo uma vida no pecado.
nós nos distraímos e não buscamos a presença de Deus como deveríamos buscar, porque estamos distraídos. E diante da pluralidade de questões que o mundo nos oferece hoje, algo que não é difícil de acontecer é distração. O mundo te oferece um leque de questões para você se distrair. O mundo te oferece uma prateleira para você se distrair. Mas aquelas mulheres, aquelas virgens, elas não estavam preparadas por causa de suas distrações, falta de atenção e falta de envolvimento com aquilo que estava presente. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão presentes, mas não estão preparadas. Que estão presentes, mas não estão envolvidas. Que teimam viver a sua vida da maneira que acham que deve ser vivida. Que teimam achar que existirá uma segunda chance, mas não existirá. Não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Não estavam preparadas para aquilo que haveria de acontecer e como aconteceu naquele instante, nesta parábola. A volta de Cristo é real. A volta de Cristo não é uma história que nós encontramos em um gibi. A volta de Cristo não é uma questão ilusória. A volta de Cristo é uma questão real e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para isso, evitando assim a nossa falta de envolvimento, evitando assim a nossa falta de responsabilidade, evitando assim as distrações deste mundo, mas dando a devida atenção àquilo que irá acontecer, porque se o Senhor disse que irá voltar para buscar a sua igreja, e Ele está à porta para buscar a sua igreja. Não é conto de fada. É real. É real. Segunda lição que eu compartilho com você: não basta ter ou dispor, é preciso manter. Vou explicar para você. Não basta ter, não basta ou dispor, é preciso manter. O que me chama a atenção é que o texto não diz que as candeias estavam apagadas. O texto não diz que elas estavam apagadas. O texto diz que elas estavam se apagando. O texto não diz que elas já vieram apagadas, mas estavam se apagando. Tinha uma candeia, mas a chama estava se apagando. Eu aprendo que este texto que às vezes nós vivemos uma vida no automático. Nós saímos da nossa casa todo domingo, toda sexta, toda quarta, quem sabe toda quinta-feira. Mas saímos por sair.
mas saímos porque isso já entrou no automático. Mas a chama já está se apagando há algum tempo. E se a gente não alimentar essa chama, ela se apaga. Eu aprendo no texto que eu posso fazer parte do ministério da igreja. Eu posso pertencer ao ministério da igreja. Eu posso dispor de um ministério. Posso ter um ministério. Mas que se eu não manter esta chama, ela vai se apagando, ela se apaga. Você pode vir todos os dias na igreja, mas se a sua vida de relacionamento com Deus não for profunda, a chama se apaga. Aí nós podemos entender o que o Senhor fala na sua palavra também no Novo Testamento. Em seu nome eu expulsei. Em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. Olha, eu estava na igreja e eu estava tocando o meu instrumento. Olha, a minha agenda estava cheia de tantas responsabilidades em pregar, em tocar, em falar. Aí o Senhor olha e diz: quem é você? Senhor, mas eu estava lá, todo culto eu estava cantando. Senhor, todo culto eu estava tocando. Todo culto eu estava lá expulsando demônio. Olha, se as coisas não estavam bem em algum lugar, eles me chamavam. Aí Jesus olha e diz: quem é você? Eu não conheço você. Não te conheço. Porque não basta ter, tem que manter. O que o autor de Provérbios vai dizer? Que nós devemos alimentar o fogo, para que o fogo venha se mantendo. Quando você precisa fazer alguma coisa na sua casa e precisa do fogo, e o fogo está se apagando, o que você faz? Alimenta. Alimenta. E vai alimentando para que o fogo não se apague, para que a chama não se apague, para que a chama não venha a se perder. Mas pastor, como que eu mantenho esta chama? Como que eu mantenho esta chama? O caminho é andarmos com aquilo que alimenta a nossa chama. O caminho é andar com aquilo que alimenta a nossa chama. O que alimenta a nossa chama é uma vida de oração contínua. É uma vida de oração contínua, não existe outro caminho. É o que a palavra do Senhor nos ensina, que nós devemos orar sem cessar. Uma vida de oração contínua, uma vida de leitura da palavra, leitura bíblica. A igreja carece de pessoas que leem a Bíblia. Parece até uma loucura a gente falar isso. Parece até uma loucura a gente falar isso. Mas a Bíblia, a igreja está carente de pessoas que leiam a Bíblia, que tenham uma vida de oração. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos em que nós temos que, eu não sei, como se nós tivéssemos que implorar para a igreja ler a Bíblia, entende?
que nós temos que implorar para o cristão vir na escola dominical aprender a Bíblia. É uma loucura o que a gente está vivendo nos dias de hoje. É uma loucura o que está acontecendo nos nossos dias. Em que as pessoas não possuem tempo de orar, em que as pessoas não possuem tempo de ler a Bíblia, de entendê-la. Estou falando para você no sentido de ler, mas no entendimento, de entender o que está se lendo. Como que eu mantenho a minha chama acesa? Eu mantenho a minha chama acesa com uma vida de comunhão com Deus e com a congregação. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com a congregação, com a igreja. O autor aos Hebreus vai dizer que não façam como alguns que estão deixando de congregar. Aí existe uma ideia de que eu posso pertencer a Cristo, mas eu não preciso pertencer a nenhuma igreja. Ah, meu irmão, tem umas coisas que eu não consigo, como as pessoas conseguem seguir. Como que eu posso pertencer a Cristo se eu não faço parte do seu corpo? Ah, eu posso ter o meu relacionamento com Deus, mas eu não preciso nem ir na igreja. Então a Bíblia que você está lendo é diferente da Bíblia que eu estou lendo. E eu não consigo entender como pessoas conseguem assimilar estas situações. A Bíblia nos conta uma história de um rei chamado Uzias. Uzias começou o seu reinado de uma forma excelente, com cerca dos seus 16 anos. Reinou até os 52 anos de idade. Começou o seu reinado buscando a Deus. Buscando a Deus. E a Bíblia diz que por ele buscar a Deus, o Senhor o ajudou. Então o seu reinado foi próspero. Diante das guerras, o seu reinado foi próspero diante das suas conquistas. O seu reinado foi um reinado de destaque. O seu reinado foi um reinado que até então era cheio de sucesso. Até que Uzias permitiu que a sua chama começasse a se apagar. E como que ele permitiu que a chama começasse a se apagar? Quando o orgulho e a soberba tomou conta do seu coração. E a Bíblia diz que, por isso, Uzias decidiu fazer algo que apenas aos sacerdotes os sacerdotes teriam competência para fazer. E quando estava fazendo ali no templo, os sacerdotes chegam, repreendem Uzias. Uzias, que você está fazendo, você não tem autonomia, você não tem competência para isso. Uzias, você não pode fazer isso. Uzias, ele esbraveja, fica bravo, ele não aceita aquilo que estavam dizendo, e a Bíblia diz que a lepra começou a aparecer na sua testa. E rapidamente já tiraram Uzias. E Uzias morreu em decorrência disso.
que eu aprendo com a história de Uzias, quais foram os seus erros? Uzias, ele desprezou a obediência. Sabe quando a chama começa a se apagar? A chama começa a se apagar quando nós desprezamos a obediência. Quando nós deixamos de obedecer aquilo que Deus nos diz. Quando nós deixamos de cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Sabe quando a nossa chama começa a se apagar? Quando nós desprezamos a palavra. Uzias sabia que aquilo não era para ser feito por ele. Uzias conhecia a lei. Uzias sabia que aquilo não era responsabilidade dele. Mas mesmo assim ele faz. Existem muitas coisas que a gente sabe que não pode fazer, mas nós desprezamos a palavra. Existem muitas coisas que nós sabemos que não nos é permitido fazer, mas nós desprezamos a palavra. Sabe quando a chama começa a se apagar? Quando nós desprezamos a correção. Uzias, ele despreza a correção. Uzias despreza aquilo que os sacerdotes estavam falando e dizendo. E o seu reinado cai em decadência. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que existem lições para que a chama continue acesa. E o que é esta chama, pastor? Esta chama é o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, me enchendo a cada dia mais do Espírito Santo de Deus, tendo o meu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como está a nossa vida de intimidade com o Espírito Santo? Terceira e última lição para a gente terminar, que eu quero compartilhar com você. Não basta saber, é preciso agir. Aquelas virgens sabiam que o encontro já estava marcado, mas não agiram quando precisavam agir. Aquelas virgens sabiam que o encontro já estava marcado, mas não agiram quando podia agir. Foram agir depois. Não basta saber que o encontro vai acontecer, é preciso agir. É preciso colocar a vida em ordem. É preciso colocar a minha vida em ordem. É preciso manter a chama acesa. É preciso manter o meu relacionamento com Deus de fato e verdadeiro. É preciso ser mais do que apenas aqui dentro nos cultos. É preciso que onde eu estiver, onde eu colocar os meus pés, o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. É preciso que o nome do Senhor seja glorificado através da minha história. É preciso que o nome do Senhor seja exaltado através dos meus passos.
E a pergunta para a gente concluir, eu quero deixar para você: de que lado você está hoje? De que lado nós estamos? Será que estamos mais para o lado das prudentes? Daquelas que levaram e levaram a mais? Daquelas que se empenharam? A Bíblia diz que elas levaram as suas candeias, as suas luminárias, mas também levaram o óleo de reserva. Talvez as outras acharam que era muito peso para levar, né? Talvez as outras acharam que daria muito trabalho para levar, né? De que lado nós estamos? Será que estamos mais do lado das prudentes? Será que estamos mais do lado das insensatas? Porque é apenas questão de tempo. Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. Feche